Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E esse estudo faz parte da série de estudos acerca dos atributos de Deus. E caso vocês não tenham assistido os outros 20 estudos acerca de conhecer quem Deus é, eu vou deixar o link na descrição, estará fixado nos comentários, vai aparecer aqui em cima também nos cards, para vocês assistirem todos os estudos dessa série, meus irmãos. E no último estudo que eu gravei, eu falei sobre a imutabilidade de Deus, ou em termos menos teológicos, o Deus que nunca muda. E nesse estudo eu quero continuar falando desse grandioso atributo de Deus que traz uma segurança inabalável para os cristãos. E meus irmãos em Cristo, eu confesso uma verdade para vocês. Quanto mais nós conhecemos o Deus das Escrituras que nós servimos, mais nós confiamos em Deus em meio ao caos, às adversidades da vida, mais confiamos em seu amor e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. E por isso Daniel escreve nas Escrituras assim, que o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. E tendo dito isso, meus irmãos, a introdução do meu estudo começa antes com um questionamento para todos nós refletirmos. Nós vivemos em uma sociedade inundada no pecado, onde a mentira prevalece dentro da política, das famílias, das escolas e até mesmo dentro de inúmeras denominações de igrejas ao redor do mundo. Pessoas são traídas, são machucadas com mentiras, esposas mudam com seus esposos no matrimônio e esposos mudam com as suas esposas. E o ser humano é um ser inconstante e imutável e parece que a todo momento, e inclusive quando novas tendências ou novas descobertas surgem, o ser humano muda novamente. E eu mesmo fui traído por amigos e amigas e também traí amigos e amigas quando era mais novo. Fui traído por familiares com promessas que jamais se cumpriram. E talvez vocês que me escutem aqui no canal se identifiquem com isso também. Aliás, quem nunca se decepcionou com alguém, não é verdade? Difícil achar tal pessoa. E como muitos já escutaram aquele famoso ditado, não confie em ninguém, até a minha própria sombra me abandona quando está no escuro. Ou talvez vocês leram aquela passagem das Escrituras, onde menciona que até os anjos estão sujeitos a mudanças, pois muitos deles não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. E esses anjos agora são os demônios. E fica a pergunta, em quem nós podemos confiar? E a resposta clara e óbvia é no Deus das Escrituras. Então, vamos ao primeiro texto do nosso estudo. Muito tempo atrás lançaste os fundamentos da terra, e com as tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os trocarás como se fossem vestuário e os jogará fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E tudo na criação muda e tende a se deteriorar. Isso é explicado pela segunda lei da termodinâmica, que diz que tudo se deteriora na ciência. Não há nada que por si só, meus irmãos, permaneça para sempre. Contudo, o Criador não é como a criação. Nesse texto, o salmista nos mostra a beleza singular de Deus em comparação com a sua própria criação. Os céus e a terra passarão e a palavra do Senhor jamais mudará. Deus jamais mudará. E a frase de fundamental importância nesse texto é essa: tu, porém, é sempre o mesmo. Aqui, meus irmãos, a imutabilidade de Deus está claramente afirmada. E esse texto mostra a singularidade de Deus. E agora veja outro texto das Escrituras que Tiago, o irmão de Jesus, disse a respeito de Deus. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. E quando nós observamos o nascer do sol e o pôr do sol, vemos claramente as variações de luz e escuridão, ao que chamamos de dia e noite. Ou seja, a natureza está sujeita a variações, mas Deus não, meus irmãos. Deus é o Pai das luzes celestiais e jamais mudará quem Ele é. Vamos agora a outro texto das Escrituras. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo.
E esse texto escrito pelo apóstolo Paulo trata-se de uma das afirmações maravilhosas a respeito da segurança eterna do cristão. E embora nós lemos claramente nesse texto sobre a necessidade de perseverarmos na fé, a nossa salvação em última instância, meus irmãos, não depende da nossa fidelidade, mas sim da fidelidade de Cristo. Ou seja, a salvação não repousa na nossa fé, na nossa constância, na nossa fidelidade, que muitas vezes nós traímos a Deus com os prazeres desse mundo. A salvação depende da promessa que Cristo fez ao seu povo, e esse é o consolo eterno do povo de Deus. Aquele que começou a boa obra irá completá-la. O nosso Senhor jamais perderá uma ovelha que Ele deu a sua própria vida, como vimos no estudo anterior. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar no comentário. E então, meus irmãos em Cristo, esses são alguns textos que descrevem claramente a imutabilidade de Deus. E por que é importante que esses textos penetrem nos nossos corações? Porque isso nos ajudará no dia mau, no dia da provação, no dia da tentação. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, não somente aquele Deus de amor, sim, Ele é um Deus de amor, porém o seu amor a favor do seu povo eleito jamais mudará. A natureza muda, as pessoas mudam, os anjos caíram do seu estado original. Político, meus irmãos, prometem inúmeras coisas e não cumprem. Nossos pais nos decepcionaram quando nós éramos crianças, com constantes mudanças conosco, falsas promessas. Porém, meus irmãos, Deus jamais mudará com seus verdadeiros filhos. E eu amo aquela frase do pregador Paul Washer, que muitos de vocês já escutaram. Eu tenho dado a Deus incontáveis razões para Ele não me amar. Nenhuma delas tem sido forte suficiente para mudá-lo. Meus irmãos, que frase! Que essa frase penetre o seu coração. Isso até me emociona. Quantos motivos nós damos a Deus e Deus jamais nos abandonou. E quanta verdade carrega essa frase, não é? Quantas vezes nós caímos e caímos em pecados, somos inconstantes, porém Deus disciplina o filho que Ele ama. Aquele que começou a boa obra vai completar na nossa vida. E por isso nós podemos estar seguros em nossos corações, pois a nossa salvação não depende de nós, mas sim de Deus. E a pessoa que podemos depositar a nossa confiança, a nossa segurança eterna é nos braços do nosso Senhor. E agora imagine se Deus, por exemplo, mudasse suas promessas, mudasse seus propósitos com o homem, mudasse suas leis. Que segurança nós pecadores poderíamos ter em Deus? Nenhuma. Como nós poderíamos entregar a nossa vida para Jesus Cristo, uma vida de abnegação, porta estreita, santidade, se tudo isso é em vão? Mas nós podemos crer assim, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele ressuscitou, meus irmãos, e por isso nós podemos ter uma segurança inabalável no nosso Deus. E esse foi mais um estudo aqui no canal sobre os atributos de Deus. E por isso, meus irmãos, é muito importante compreendermos quem Deus é através da sua palavra. Se Deus não for imutável, então toda a base da nossa fé começa a desmoronar e o nosso entendimento sobre o universo começa a se desfazer. Isso porque toda a nossa fé, esperança e conhecimento dependem da essência de uma pessoa que é infinitamente digna de confiança, que é o nosso Senhor. E se vocês gostaram desse estudo, deixe o like, comente também a respeito do estudo. E se você é novo no canal, se inscreva para acompanhar novos estudos, análises bíblicas aqui no canal e pregações da nossa Igreja Batista. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.